Vamos então direto ao assunto, né? Nós estamos dando continuidade aí a esse tema. De certo, nós estamos, qual é o dia? Hoje é dia 28, né? Literalmente a raspa do tacho, a gente sente aí a galera, né? Mas uma coisa que eu falei semana passada, e eu quero repetir aqui nessa introdução, é que você guarde no teu coração o valor da sua postura e da sua presença diante de ensinamentos de Deus para a sua vida. Isso que vocês fazem de ter o compromisso de estar na quarta-feira, de buscar, de pagar o preço para estar aqui, muita gente não faz isso. Muita gente não tem essa preocupação. E está tudo bem, porque logo essas pessoas estarão em dificuldades financeiras, porque todo mundo tem, todo mundo passa por fases, só que elas não terão ali o conhecimento para repreender uma ação, para mudar o comportamento, não deixarão de cometer pequenos delitos, e ali só vai aumentando no mundo espiritual aquela situação. Então é fundamental o que você está fazendo aqui. Então aprenda isso também. Quando você ver alguém, presta atenção nisso aqui, ó. Quando você vê alguém em dificuldade financeira, e abra um parênteses, todo mundo passa por dificuldades financeiras. Enquanto a gente estiver na Terra, nós teremos essa dificuldade, algumas dificuldades em algum momento. A vida é um ciclo, a vida é cíclica, né? Então ela vai ter a folha, agora ela está verdinha das árvores, não está? As folhas estão verdes por causa da estação. Daqui a pouco vai chegar uma fase que elas ficarão o quê? Secas. E elas vão cair da árvore. Só que não acabou, não. Elas vão cair na terra, vão apodrecer, vão ser absorvidas pela raiz, vão voltar para a árvore e vão nascer de novo. A vida é um ciclo. Tudo na natureza é um ciclo. Então, o que eu tenho que aprender? A viver cada ciclo. Então, quando você vê alguém passando por uma fase financeira difícil, cuidado para você não entrar querendo ajudar essa pessoa e depois você vai sair. Por quê? Porque aquela pessoa ela não buscou conhecimento. Você está buscando. Eu, como líder, como pastor, eu observo. Pessoas que deveriam estar aqui, agora hoje não, porque pela data, muita gente não tem dinheiro para botar um combustível, vai deixar para o domingo o combustível. Então, estou sendo aqui justo e centrado no que eu estou falando. Existem pessoas que não têm o dinheiro da passagem, do Uber, e está tudo bem sobre isso. Essas pessoas, Deus vai honrar, porque Deus vai ver que aquela pessoa gostaria de estar aqui, está até triste, poxa, vou perder o ensinamento, mas Deus sabe que eu não tenho dinheiro para ir. Vou guardar o dinheirinho para domingo, para eu receber, aí eu vou voltar. Essa pessoa, ela vai ser tão abençoada quanto nós que estamos aqui. Agora, aquela pessoa que fala, não, tema chato, finanças, eu sei lidar com o meu dinheiro. Essa pessoa, ela deixa de ter esse conhecimento, que é um conhecimento, gente, espiritual. Se vocês observaram, nós estamos falando sobre finanças, mas não o lado da multiplicação do dinheiro, da administração, no sentido de invista nisso, invista naquilo. Não, é na base. É lá no problema, na raiz do problema, que é o nosso comportamento em relação ao dinheiro. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu como professor, como pastor, como líder, quando Deus me deu essa visão macro, então eu observo o comportamento das pessoas. Que aí, quando a pessoa vem, eu estou numa situação difícil financeira. Meu irmão, eu estou há um ano ensinando sobre isso aqui que você está cometendo é falta de conhecimento, não é falta de dinheiro, não. Aqui, está abrindo brecha na tua casa financeira, está fazendo isso, isso e isso. Aí eu vou entrar na guerra da pessoa? Eu vou só dar o conhecimento que ela deixou de ter. Dinheiro, não. Agora, a pessoa que realmente está conectada é outra história. Então, aprendam isso para vocês. Não entrem em guerra que não é de vocês.
porque você não sabe o que aquela pessoa fez. A pessoa, Deus está dando a oportunidade para os membros dessa igreja aprender sobre finanças. Aí a pessoa não está nem aí para isso. Aí quando a pessoa está na situação difícil, na área que ela não buscou, vai você lá e entra. Não puxa espada para guerrear a guerra dos outros. Só puxa espada para guerrear uma guerra de quem está do teu lado, de quem está conectado, de quem está buscando conhecimento. Aí você puxa a espada e fala, vamos junto aqui, vamos lá. Agora, se nem a pessoa está lutando a guerra dela, será que as pessoas não têm problemas financeiros? Muita gente tem, mas a pessoa não está ligando, está agora talvez assistindo uma série, talvez está assistindo uma televisão, está assistindo uma novela, talvez um filme, talvez está rindo agora com os amigos, e a gente está aqui, ó, preso no bom sentido, 1h30, sentados, como se não tivesse o que fazer em casa, para poder ouvir e aprender. Amém? Uma introduçãozinha leve, tá bom? Vamos lá então, vamos aprender que isso aqui, gente, mudou a minha vida. A concepção financeira foi isso aqui. Deus, me ajuda, Deus. Aí eu descobri com este estudo que tem a parte de Deus e a minha parte. Então hoje a gente vai dar continuidade a esse entendimento. Eu tenho que fazer a minha parte. Ou eu tenho que parar de fazer o que eu estou fazendo. A minha parte está sendo feita errada. Eu estou negligenciando, eu estou furtando, eu estou agindo errado. Então não adianta eu orar por algo que eu mesmo estou desfazendo. Então estudar sobre a nossa parte, que é o tema de hoje, é importantíssimo. E isso aqui, esse princípio financeiro, você pode aplicar em tudo. Toda vez, hoje eu tenho um entendimento de que tem a parte de Deus e tem a minha parte. E eu tenho um entendimento, e vocês também estão tendo entendimento, que Deus sempre vai fazer a parte dele. Deus não é negligente? Deus sempre vai fazer a parte dele na nossa vida. Se não está dando certo, eu tenho que parar e olhar o que eu estou fazendo com a minha parte. Todas as pessoas que passaram pela minha vida, que estavam com algum problema em alguma área, são cristãs, estavam orando há anos e anos, e aquela área não mudou. Quando a gente ia aprofundar, a pessoa estava negligenciando a parte dela. Então, em nome de Jesus, hoje vamos entender verdadeiramente qual é a nossa parte nesse quesito espiritual, ok? Vamos lá então. Então já começa com o pé na porta. Ser fiel com aquilo que nos é dado. Nós somos muito infiéis, todos nós, nesse quesito. E qual é o problema? A gente acha que é fiel. Se eu falar para você, você é negligente, você vai falar, não, está me ofendendo. A gente negligencia nosso tempo. A gente deixa de fazer coisas que era para fazer. A gente deixa de cuidar. Nós negligenciamos com nossos filhos muitas coisas que a gente sabe que precisava fazer. Inclusive, aqui não tem esse tema, eu acho que eu tirei. Eu não sei se vai ter, sobre filhos. Essa parte desse estudo, quando eu fiz em formato de curso há 15 anos atrás, a gente chorava igual criança quando chegou na parte de filhos. Porque a gente eu me achava o melhor pai do mundo. E quando chegou nessa parte, o professor falou que a gente negligenciava. Quando ele falou isso, eu falei, quem é ele? Pensei comigo, quem é ele para falar que eu negligencio com meu filho? Paulo Gabriel era pequenininho, eu me achava o melhor pai do mundo. E aí ele foi provando o quanto a gente negligenciava em algumas coisas, e tal, e só paulada. No final da aula, estava todo mundo ajoelhado, urrando, os homens tudo urrando, chorando, não era chorando, urrando. Chorando por causa de entender. Então, quando eu disser que talvez você não está sendo fiel, não é para você relutar, é para você falar assim, realmente, eu tenho algumas atitudes que ainda precisam ser ajustadas. Eu ainda, se vier um troco a mais, eu falo até que foi Deus. Tem até um pastor aí nas redes sociais que ele falou que apareceu 40 mil na conta dele lá, que o banco mandou lá sem querer, e aí ele gastou. Aí quando o banco foi, ele falou, não, é ruim, vocês me deram, que não sei o quê. E ele contou isso achando que estava certo, e tem que ver, ele falando é feio,
Só que ele falou como se ele estivesse fazendo uma coisa correta. Ele falou, não, 40 mil, eles vieram falar, não, ele falou, não, o senhor vai pagar aos poucos, o banco ainda propôs, né, para ele pagar aos poucos. Ele falou, não, vou pagar nada não, o dinheiro é meu, eu não mandei vocês botarem na minha conta. Caramba, vocês estão entendendo? Microfone, varão. Eita, 1, 2, 1, 2. Irmão Pedro, obrigado, meu amigo. Fala. Boa noite, a paz. Paz. Lembrando, né, da mensagem da semana passada. Abaixar um pouquinho. Sim, vai falando que ele vai regulando. Hoje eu peguei o trem, aí o camelô estava vendendo bis, né? Aí ele falou assim, gente, esse bis, quem é crente não pode comprar, porque foi do caminhão. Caiu do caminhão. Ele falou assim, quem é crente não compra esse bis, porque ele tá barato, foi porque é do caminhão que virou. Aí eu lembrei disso. Não, nem compro, irmão, não compro nada para não... Não, eu confesso a você que é uma tentação. Você tem um chocolate, um produto que é caro, sendo vendido a metade do preço, irmão, o coração fala, eita, é de Deus, entendeu? Mas são pequenas coisas, quando você não sabe é uma coisa, agora você saber da situação e você fazer. Então é sobre isso, tá bom? A parábola dos talentos, olha aqui, lembre-se que é uma parábola é uma história que não existiu, mas está sendo contada para ilustrar uma verdade, ok? É um ensinamento, parábola. Porém, o que é interessante aí que na parábola, o senhor da parábola representa Deus e os servos representam cada um de nós. E aí, olha que interessante, essa parábola, te aconselho que você estude sobre ela, leia com atenção, pedindo ao Espírito Santo para te revelar ali, para te mostrar. Você vai observar que deixa bem claro que o Senhor da parábola, que é Deus, deu a cada um segundo a sua capacidade. Opa! Eu quero ser encontrado capaz de receber algo de Deus. A um deu 2, a outro deu 5, a outro deu 10. Aí, puxa vida, eu quero mais, eu quero ser capaz. Como é que você é achado capaz? Ele dá a dica lá na frente. Servo bom e fiel. Fiel em atitudes. E quando eu falo fiel, gente, não é você ser perfeitão. É você lutar para fazer o que é certo. Não é você, eu não erro. Eu não erro, gente. Não, irmão. Mas é eu chorar, sentir, não gostar de errar. É eu cometer um erro ou um delito e me sentir mal o dia inteiro porque eu fiz aquilo. Vocês estão entendendo? Isso aí é fidelidade. É você falar, não posso, esse erro eu não posso cometer. Isso aqui eu não posso viver dentro disso aqui. Isso aqui não pode... E isso aí Deus já considera como alguém que está se preocupando com o Senhor que está lá em cima. Então, quanto mais você for encontrado fiel, mais Ele vai te dar. E também será como um homem que, ao sair de viagem, que é o Senhor, né, chamou seus servos, confiou-lhe seus bens. Tudo que nós temos é de Deus. O dinheiro que você tem foi Deus que te deu. Eu que trabalhei muito, então tá bom, sai da igreja, você não precisa de Deus não, vai lá. A saúde que você tem foi Deus que te deu. Os filhos que nós temos foi Deus que deu. Tá dando trabalho. Aí entra a nossa negligência também, que nós somos negligentes. Nós negligenciamos. Quando você reconhece isso, o Senhor, você alcança a misericórdia. Então, Ele deu os bens. A cada um deu 5 talentos, 5, 2 e outro 1. Né? E cada um de acordo com a sua... Será que você é capaz de Deus te dar mais? Será que se você tiver mais, você vai vir para a igreja? Será que se Deus te abençoar com dinheiro, você domingo, tu vai vir no sol quente para a igreja? Ou você vai querer curtir uma praia todo domingo? É sobre isso. Não é que é pecado curtir praia não, tá? Você pode ir no domingo na praia. Mas você não vai trocar Deus pela praia. Será que se você tiver dinheiro, você vai ter humildade com os irmãos? Será que se você tiver dinheiro, você vai ter coragem de dar 10% do que você tiver? Eu já cansei de ver pessoas que não tinham dinheiro, passar a ter um dinheiro grande e deixar de dizimar. Quando era assalariado, dava de dízimo, porque R$100, no caso 150 de um salário, a pessoa dava. Mas aí está recebendo um exemplo, 20 mil, aí já tem que ser quanto de dízimo? 2 mil é muito dinheiro. Eu já vi isso acontecer,
essa pessoa está sendo fiel? É sobre isso. Então, quando eu entendi isso, aí não faz isso, mas aí vai pagar para o governo. Aí vai pagar para não sei para quem, vai pagar remédio, vai pagar isso. Só que a pessoa não tem esse entendimento. Então eu aprendi isso no meu coração e pago o preço, vou pagar o preço. Isso aí. E aí, quando você entende isso, você é visto como um servo fiel, uma serva fiel. Por quê, gente? Aqui me deu medo nessa parte. Haverá uma prestação de contas. Ninguém se preocupa com isso. Só quem busca conhecimento é que se liga nessa parada. Cara, vai ter uma prestação de contas. E quero ensinar a vocês, a prestação de conta não vai ser só lá no dia, não. Lá já vai ser o juízo final. Não tem recurso, não tem argumentação, não tem nada. Já era. Agora, existe prestação de conta mensal ainda. Sabia disso? Tanto é que aqui se faz, sim ou não? É verdade isso ou não? Isso é uma verdade, não é um versículo, mas é uma verdade. Por quê? Lembra da história do dinheiro que eu achei na carteira quando eu era garoto e fui cortar a grama e a pedra bateu e o valor do prejuízo que eu tive de pagar da piscina que furou era o valor que eu havia afanado da carteira do rapaz? E quantas outras experiências eu tive que, se certamente vocês tiveram, de se apropriar na época de criança, adolescente, jovem, de algo e depois ter que pagar aquilo de outra forma. Tem gente que até hoje está pagando coisas e está tudo bem se você está pagando, mas com essa consciência hoje. Então, quando eu hoje tenho essa consciência de que haverá uma prestação de contas, eu evito ao máximo cometer delitos para eu minimizar o que eu já estou pagando, provavelmente. Quem está entendendo, diga amém. Então, ao retornar, o Senhor pediu que cada servo, individual, prestasse conta da sua fidelidade. Ninguém se preocupa com fidelidade. Todo crente se acha fiel. Cheio de infidelidade no coração, nas atitudes. Eu conheço milhares de cristãos que são totalmente malandros, espertos. São pessoas que te dão volta se deixar. Tem um papo, sei lá, estranho. Mas são crentes. Vai falar para eles que são infiéis. Eles não se acham infiéis. Infiel é o do mundo. Quando eu entendi isso, eu falei, não, eu também, sendo cristão, posso ser infiel. Por isso que eu fui estabelecendo princípios para a minha vida. Sabe quando é que você pode ser infiel? Quando eu estou aqui, a irmã Liliane está do meu lado, faz parte do meu ministério, eu amo a vida dela, ela é bênção na minha vida, mas ela é uma pessoa perfeita, eu também não sou. Ela comete erros, eu também cometo erros. Aí ela vai lá e comete um erro. Aí eu vou e começo a lidar com a Liliane na falsidade. Não falo para ela nada do que está errado e continuo com falsidade com ela. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, mas não tá. Isso é infidelidade. Eu estou sendo infiel com ela. Eu estou sendo falso. Falso é infidelidade. Falso é algo que não é verdadeiro. Não é verdadeiro, é infidelidade, está sendo infiel. Então, se eu me relacionar... Então, qual é o princípio que eu botei quando eu aprendi sobre essas coisas? Por isso que eu te falei que não é só sobre finanças, é sobre você estabelecer princípios. Eu falei, no meu coração, nunca mais eu quero ficar ali alongando algo, falando mal daquela pessoa, porque quando a gente está chateado com a pessoa, o que a gente faz? Nós fala mesmo, não fala, irmão. Se a pessoa está pisando no nosso pé, a gente fala da pessoa. Eu falei, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero ser infiel, eu não quero estar sorrindo para ela aqui, abraçando ela aqui, e por trás eu estou, malhando Judas. Eu estou errando. Se ela está errada, um exemplo que não é o caso, mas se eu estou dando um exemplo aqui, se a irmã Liliane está errando, eu estou errando da mesma proporção. Só que eu estou achando que eu sou certo, que eu sou fiel. Eu sou fiel, porque eu abracei, eu beijei, mas eu não estou sendo fiel. Então, quando eu entendo isso, eu vou lá e estabeleço como princípio. Eu vou chamar a irmã Liliane e vou falar. Olha, irmã Liliane, está acontecendo isso, isso, isso. Se ela aceitar, eu ganho uma amiga. Se ela não aceitar, ganha até o inimigo. Mas eu não vou ficar pecando com falsidade. Vocês estão entendendo? Pastor, esse é pensamento seu, é loucura. Está na Bíblia? O que a Bíblia fala? Se tiver alguma coisa com o teu irmão, vá até ele e fala com ele. Se ele te ouvir, você ganhou um amigo. Se não te ouvir, aí vem toda a instância, chama uma testemunha, fala para a igreja, tem todo um protocolo. A gente não faz isso, a gente fica dando com falsidade, falsidade, falsidade. Então, com essa falsidade que eu lido aqui, eu vou lidar financeiramente com verdade na minha vida? Se eu estou acostumado a ser falso?
Então, isso tudo tem a ver com finanças. Porque como a gente se relaciona com as pessoas, a gente se relaciona com dinheiro também. Por isso que, como pastor, eu estabeleci, eu não estou preocupado com o dinheiro dela, eu quero estar bem com ela. O dízimo dela é uma consequência do que a gente fizer aqui para Deus. Mas se eu não estiver bem com ela, eu preciso me resolver com ela. Eu não estou interessado no dinheiro dela. Agora, tem gente que fica... Você pode estar... A pessoa está vendo que você não está bem com você, mas ela está te dando algo, a pessoa fica tua amiga para sempre, minha filha. Está falando mal de você, não te suporta, mas só porque você dá presente para essa pessoa, você é bom com essa pessoa, você faz o bem para essa pessoa, ela fica uma amiga sua. Ali, ó. É uma amiga sua. Isso é errado, é infidelidade. E aí as pessoas hoje, elas não entendem isso. É melhor você abrir e deixar a pessoa seguir do que erra a pessoa e erra você. E isso é refletido nas finanças também. Então, quando você procura botar como princípio fidelidade, e repito, fidelidade não é perfeição, isso não significa que eu sou perfeito, mas quando eu tenho essa consciência, o que eu faço? Eu vou tentar minimizar esse tipo de coisa na minha vida. Da fofoca, do disse-me-disse, de falar mal de alguém que está ali comigo. Então, o que eu faço? Eu vou eliminando esse tipo de comportamento. Isso vai ser refletido sobre a questão de dinheiro. Lembra do exemplo que eu dei para vocês? Quantas vezes nessa igreja pessoas vieram oferecer valores que foram, para humanamente, financeiramente, seriam maravilhosos. Uma pessoa que vai dar uma oferta aí para enfeitar a igreja de 12 mil reais, se é outro pastor, grudava na pessoa, botava a pessoa até no pedestal aqui. Não. Eu preciso ser sincero e correto. Eu não quero te onerar. Vamos lá, vai ficar pesado para a pessoa pagar 12 mil reais. Não precisa. Amém. Deus te abençoe pela oferta que você está no teu coração. Deus já recebeu essa oferta. Vamos lá. Conseguimos comprar por 1.200 reais. 1.200 reais. A pessoa ficou feliz, ficou bonito, porque não tinha uma planta na igreja, agora está cheio, agora mais cheio com a irmã Val, todo dia traz 50 plantas, aleluia! Tem tanta planta que estamos botando planta lá fora, glória a Deus, e toma de planta, glória a Deus de planta, Deus está até abençoando a decisão, porque não pagou 12 mil de planta, mas nós temos 15 mil de planta hoje, mas eu não quis onerar aquela pessoa, aquela ovelha, com uma oferta enorme. E isso já se repetiu algumas vezes aqui. Por que isso? Fidelidade. Eu não quero onerar, eu não quero ganhar vantagem. Eu quero dar, eu estou com dinheiro aqui. Amém, irmão. Joga aí no altar, aleluia. Joga para o alto, aleluia. Agora, se eu estou vendo que a pessoa está de coração puro, querendo agradar, querendo ajudar, e eu vejo que a pessoa vai se comprometer para fazer aquilo, por isso que nesse lugar, falei semana passada, estou repetindo que fique registrado. Não me permita, Josias, que é meu assessor, botar dízimo em cartão de crédito nesse lugar. Porque eu não quero que a pessoa venha para cá dizimar de algo que ela não tem e se endividar para ajudar aqui. Não faz sentido. Dízimo é 10% daquilo que vem à sua mão. Crédito não está na sua mão. Você vai pegar emprestado para dar. Eu não quero isso. Se a pessoa foi demitida, pegou rescisão, já deu o dízimo da rescisão, ela não tem que dar dízimo todo mês, até que ela não tenha um novo emprego. Porque eu vou ficar comendo da rescisão dela lá 10% todo mês. Não é fiel diante de Deus isso. E Deus nos tem honrado. É sobre isso. Amém? Irmã Aline, Boa com a noite. palavra. Então, eu estava lembrando de uma colega do trabalho que ela é assim. Ela fala mal de você num dia e no outro ela chega. É porque ela fala baixinho. Vê aí. Fala bem pertinho de frente, assim, ó. Ela fala mal de você num Perfeito. dia e aí no outro ela chega com um presente, mas é coisa de comida. Isso é perigoso. Sempre ela faz isso. Não coma. Eu não como, eu não Isso aceito. é perigoso, E gente. sempre ela vem com um negocinho de comida. Meu Deus. E aí hoje eu estava conversando com uma amiga minha. Isso é perigosíssimo. E ela, hoje é outra colega, né, a Mari. A gente estava conversando hoje, ela estava se abrindo e tal, falando de uma situação que ela está passando e que eu já passei. E aí eu falei com ela, Mari, você não tem que se sentir esquisita, porque a gente não está se sentando na roda dos escarnecedores. Lá no trabalho, as pessoas só param para falar mal dos outros. É isso aí. E aí lá eles até ficam me encarnando de mãe, porque eu chego com o meu fone no ouvido, ouvindo meu louvor de manhã, escuto louvor a manhã inteira. Amém. E eu não escuto nada do que eles falam e eu já estou destacada deles. E eu falei, não se sinta, porque se você quer uma mudança na sua vida, você tem que sair dessa roda.
É isso Tem que aí. fazer assim. E fico conversando com ela, por quê? Não vai te acrescentar em nada, vai E trazer vai só o que atrasar é a vida. negativo para a sua Negativo, vida, perfeito. entendeu? Então você tem que ter um coração disposto a Deus, já que você quer mudança na sua vida e você está vendo que não é isso que você quer, não se incomoda com o que os outros vão falar. Que ali eles não querem nada além daquilo. É comparação com os outros, é olhar a rede social e Aí, ver ó, a vida do outro misericórdia. e que é uma Aí, vida ó, daquela e não irmã é isso. Simone, Entendeu? Então, não. Aí eu usei até uma frase que sempre fala aqui dos limões. Eu falei assim: lá no passado, eu falei muitas coisas que hoje eu estou colhendo, mas você vai colher os seus limões plantando as suas laranjas. é Porque isso você vai aí. colher. Tá amargo, mas você planta agora semente boa. É isso Então você aí. prossiga. E outra coisa, isso aí é infidelidade desse grupo, ficar falando dos outros. Gente, não faz sentido você ficar ali vendo a vida dos outros, falando mal das pessoas e depois ainda lidar com as pessoas como se nada tivesse acontecendo. Isso é infidelidade. Quando o Senhor vier prestar conta, vem o boleto, vai vir o boleto, todo mês vem um boleto para essas pessoas. Só que elas ainda não estão percebendo porque não tem ali o conhecimento, mas vai pagando o preço. E aí o que acontece? E um outro lado, gente, eu estou preparando já vários estudos, que eu vou reativar o meu canal, eu estou preparando vários, já estou com vários estudos lá na agulha, e eu vou tratar sobre esse assunto. Não recebam comida de pessoas que não gostam de você. Cuidado. Um dos maiores perigos é comer coisa dos outros que você sabe que a pessoa não gosta de você e ela está te dando comida. Não faz sentido. Se eu não gosto de você, eu vou te dar alguma coisa? Não faz sentido. Entrega lá. Isso. Só dá um pouquinho mais de ganho pro meu, você abaixou o meu. Deixa o meu bom. Aquele dia foi um dia assim Sim, super, tá super ótimo. ridículo. Por quê? Essa mesma pessoa que traz as coisas para comer estava super estressada porque só a sala dela tinha cirurgia de manhã e as outras não. Então ela já não gostou. E aí ela chegou lá no staff fazendo um escândalo e tal, e ela trouxe uma coisa para a menina comer. Ela pegou aquilo e jogou na mesa. Jogou mesmo, jogou com ódio. E eu falei com ela assim: você vai comer isso ainda? Aí eu vou ligo com esse não. Eu falei, irmã, Aí, você ó. não tem que comer. Olha como que ela colocou na A mesa. energia da mulher E já tá comeu, pesada. e comeu. Não precisa nem de E macumba. comeu, e comeu. Eu fiquei olhando assim, eu falei, É só o isso aí. pensamento. Ela jogou lá, jogou na mesa. A gente Eu que é falei, cristão não. tem que ter esse discernimento. É isso aí, a irmã tá ligada. Parabéns. Vamos lá então. Sua fidelidade na administração das posses deles. Olha aqui, ó. Ao retornar, o Senhor pediu, vai abaixando um pouquinho aí. Cada servo prestasse conta da sua fidelidade, ou seja, existe uma prestação, tá ótimo, agora tá bom, perfeito. Obrigado, Lucas. Servo prestasse conta das suas fidelidade. Cada pessoa conta da administração. Como é que você está administrando? Que aí Deus vai te abençoando mais. Quer ser abençoado? Seja correto, seja fiel, no máximo que você puder. Se tiver que cometer um erro, que seja um deslize. Entendeu? Vamos lá. E aí, pastor, então eu tenho que ser bonzinho e vou pagar preço? Existe uma recompensa dessa fidelidade, para esta fidelidade. Olha que coisa linda. O Senhor reconheceu o servo, a serva fiel que recebera 5 talentos. Olha a expressão linda de se ouvir de um senhor, do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Olha isso. Foste fiel no pouco. Olha a recompensa. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, na alegria do teu Senhor. Isso é muito forte. Toda vez que você me vê sendo abençoado, crescendo, você não tem que ficar, o pastor está crescendo. Não. Eu aplico isso na minha vida. Desde quando eu era zelador, eu sempre procurava fazer o que eu podia fazer na medida do possível melhor. Eu atendia as pessoas bem, eu procurava limpar com zelo. Eu não só limpava o ambiente, como eu espirrava bom ar no final. Quer ver eu ficar agoniado é quando botavam caixa de papelão dentro da sala, lá tinham várias salas para ter aula, que eu tinha que prepará-las, e eu ficava um cheiro de papelão, eu ficava agoniado, aí eu tirava os papelões rapidinho antes dos alunos chegarem, espirrava bom ar, porque eu queria que tivesse agradável e tal. E quando os zeladores não faziam, porque negligenciaram o tempo, porque não deu tempo, ou seja, qual fosse o motivo,
eu já tinha sido zelador, eu já tinha passado por isso. Então eu sabia que poderia ser negligência, poderia ser que não deu tempo, tribulação, muita coisa para fazer, a igreja era muito grande. Eu ia lá e limpava, porque acontecesse o que acontecesse, eu queria que a sala tivesse bem. Eu queria que os alunos, os novos convertidos, encontrassem um ambiente agradável para receber ali o ensinamento. Porque eu era bonzinho, porque eu era tchutchu? Não, porque eu aprendi a tudo que viesse à minha mão fazer da melhor forma. Eu tinha 2 uniformes, porque quem trabalha na zeladoria, você suja com muita facilidade, então você sua muito também. Eu então, né, era um manancial de águas viva, né, suava muito, e eu, então, o trabalho já era coisa, pegava lixo, então você ficava mal cheiroso. Eu tinha o cuidado de ter 2. Assim que eu percebia que eu já estava exalando muito, eu ia lá, tomava um banho, trocava para estar sempre limpo. Eu valorizava aquilo que eu tinha. Eu estou dizendo que eu era perfeito, que eu não errava. Cometi erros, cometi delitos nesse sentido. Mas eu procurava fazer isso e fui aperfeiçoando. E os erros que eu cometi, eu ia consertando, falando, Deus, não me permita cometer esses erros, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu ia fazendo, até que eu alcançasse tal. O que aconteceu? Deus foi me honrando em promoções, me honrando em oportunidades, em portas abertas, em recebendo a oportunidade de ser treinado, fui para Santa Catarina, para Belo Horizonte fazer curso, tive a oportunidade de conhecer a Lagoinha lá, a igreja sede, e fiz cursos e tal, e Deus foi me capacitando, e eu fui, crescendo profissionalmente, ministerialmente, financeiramente, e várias coisas que eu fui sendo abençoado foi por causa de certas posturas de fidelidade diante de algumas questões. Pastor, então você é perfeito, você não erra? Não, mas eu minimizo, eu limito, eu dou até margens para alguns erros. Eu já cometi esse erro 2 vezes, terceiro não pode ter. Quem está entendendo, diga amém. Estabeleçam isso e vocês vão melhorar em todas as áreas do Senhor. O dono, né, o Senhor, ele vai te honrar e vai te dar a recompensa. E também igualdade na recompensa. É interessante notarmos que o servo que recebeu 2 talentos recebeu a mesma recompensa que o servo que ganhou 5 talentos. Por quê? Ele tinha 2, ele recebeu a recompensa pelos 2. O que tinha 5 recebeu a recompensa pelos 5. Agora, o que enterrou, aí a história foi diferente. Cuidado para você não enterrar o que Deus está te dando. A pessoa está desempregada, arruma um emprego, para de dizimar. Ela está enterrando o que Deus colocou na mão dela. A pessoa ganhou o dinheiro, Deus deu a oportunidade da pessoa ganhar o dinheiro, a pessoa não dizima daquele dinheiro que a pessoa ganhou. Ela está enterrando o que Deus deu na mão dela. Era um dinheiro que você nem ia ter. Esse é o meu pensamento. Se eu ganhar um dinheiro a mais, nem ia ter esse dinheiro. Você ganhou uma herança, tu não ia ter. Ganhou um dinheiro por fora, não ia ter. Ganhou um dinheiro, fez um negócio assim, não ia ter. Então, esse é um pensamento de quem reconhece que o que ele tem, o que ela tem, é o Senhor que está concedendo. Você está sendo fiel na sua atitude. Tudo que tem, por isso que eu amo esse hino que eu sempre falo para vocês. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou vem de tuas mãos, Senhor, que se estende, me abençoa, mesmo sem merecer, pecador, miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor, e por isso, por essa causa, eu sou mais feliz do que eu era lá no passado. Amém? Amém? Estão acordados. O Senhor recompensa, então vê essa questão, o Senhor recompensa a fidelidade independente da quantia a qual somos responsáveis. E aí que vai o segredo que está nesse texto. Se você for fiel no pouco, ele vai te colocar sobre... Eu fui fiel quando eu tinha uns 147, era um carro. 147, é um caixotinho. Parece uma caixa de fósforo. É muito engraçado. Esse carro ele é muito pequenininho. Ele é menor do que o Fiat Uno Mobi aí. Menorzinho. E velho. Se hoje você me vê com um carro melhor, você pode ter certeza. Foi porque eu plantei com fidelidade diante de Deus. Amém? Vamos lá. E aí, a administração. Ninguém fala sobre isso. Deus requer que sejamos fiéis na administração de 100% do dinheiro confiado a nós, não somente nos 10. É muito comum, e eu não quero isso aqui,
A pessoa dá 10% para Deus. Ah, eu sou dizimista, tá? Agora eu vou meter o pau nos 90%. Não. Eu quero que você também aprenda a colocar os 90% diante de Deus. Fala, Senhor, me dá sabedoria para lidar com os 90% que está na minha mão. Porque é muito comum. Ah, já cumpri meu protocolo com Deus, já dei meus 10%, ajudei o pastor, ajudei a igreja, está tudo certo. Não, não quero que você pense assim. Eu quero que você fale, Senhor, seja fiel nos 10% e também nos 90%. Senhor, me dê sabedoria para administrar, me dê aquela consciência que nós falamos semana passada, consciência de não gastar com coisa que você não vai usar, consciência de não gastar com qualquer coisa, se ver se é o momento realmente de você comprar aquilo. Essa consciência só tem quem pede a Deus sabedoria para administrar os 90%. Porque quando você mete o pau nos 90%, você está sendo infiel. Porque você está dizendo assim, deixa comigo que aqui eu sei o que eu faço, Deus. Dos 10% eu já botei na tua mão. Dos 90%, quem sabe sou eu. Ih, se lascou. Dentro da igreja, sendo crente, dando glória a Deus, tu se lasca na parte financeira. Agora, olha a diferença. Senhor, vou ser fiel no pouco, nos 10%, e os 90%, Senhor, me ajuda, Senhor, que eu estou metendo pau em tudo, Senhor. Tira esse espírito de consumismo. Tira, Senhor, essa falta de consciência financeira, essa coisa de comprar, de gastar, ou de querer fazer coisas que tal, me ajuda, porque todos nós temos isso. Todo mundo quer viajar. Quem não quer viajar, meu irmão? Oxe, que misericórdia. Se eu pudesse, a gente viajava toda semana, ia, mas aí nós viaja, quando nós volta, já volta sem dinheiro. Aí pagamos os negócios no cartão, aí quando volta já tem sem dinheiro e o cartão vivinho. Aí quando vê, tá nós enrolado. Então o que eu decidi na minha vida é um tempinho sem viajar, até que a estrutura esteja preparada para. O meu propósito é viajar, gastar 10 mil e quando eu voltar, ter mais 20 na conta. Amém? Amém, irmão. Entendeu? Agora nós vai, gasta, quando volta, não caia nada, ainda misericórdia. Então, em nome de Jesus, irmão, vamos batalhar, Deus nos dê sabedoria, saúde, graça, força, sonho, desejo, propósito, meta, ideias, sonhos, opção de coisa. Deus dá, gente, Deus dá. É nós que negligenciamos e não faz, mas Deus dá. Amém? Então, vamos lá. Ser fiel em cada área. Escuta isso. Infelizmente, a maioria dos cristãos não tem sido ensinado a administrar só os 10%. Tem sido, né? Só 10%. Deu, Senhor. Só parte de contribuir. E, embora esta área seja crucial, todos nós sabemos, a maioria aprendeu a administrar os outros 90% com o quê? Perspectiva do mundo. O crente, ele gasta igual o cara do mundo. A mulher do mundo. Então, o cristão, ele tem que ter esse entendimento. Senhor, me ajuda. Senhor, e não é só dinheiro. Senhor, me ajuda a administrar minha família. Senhor, me ajuda a administrar meus filhos. Me ajuda a administrar minha esposa. Que mulher, você tem que ter sabedoria de Deus para administrar. Homem é fácil de as mulheres administrar. Só que não. Então a gente tem que pedir sabedoria até para administrar o relacionamento. Senão, você se perde. Quantos pastores você conhece que têm a vida destruída e a família destruída? Relacionamento destruído. Ué, mas eles não são pastores? Não são espirituais? O cara expulsa o demônio, mas não expulsa o espírito de confusão dentro da casa dele. Então, é falta de sabedoria de administração dentro de casa. Essa é a verdade. Sim ou não? Tem até medo de dizer, né? Está falando do pastor, aí vocês ficam com medo de falar. Mas tem que ser, irmão. Não adianta você ser espiritual e não saber administrar o seu relacionamento. E quais são, pastor, as consequências dessa questão? Como resultado de não sermos equipados para lidarmos com o dinheiro da maneira bíblica, que não se vem ensinando isso nas igrejas, não se ensina. Tem algumas igrejas, tem um cursinho aqui, outro cursinho ali, só para dizer que tem, mas a preocupação mesmo de ensinar mesmo, bater-lhe o pau, dificilmente você vai encontrar. Muitos cristãos, por causa disso, têm atitudes erradas com relação às posses. Porém, não posso culpar só as igrejas, porque o povo perece porque falta o quê? Não buscam conhecimento. A minha intenção, meus irmãos, nesse lugar, era ensinar todo o membro, a toda ovelha, a saber lidar. Sejam fiéis a Deus e peçam a Deus sabedoria, através desse conhecimento. A pessoa não vem, a pessoa não busca. Aí fica a pessoa na igreja, aí sabe o que faz? O diabo vai fazer a pessoa sair da igreja e vai falar assim, a igreja é fraca. Eu estou mal financeiramente porque a igreja é fraca. Não, é a pessoa que não está. A Bíblia diz que quem perece por falta de conhecimento é o povo. A igreja, ela prospera. Nem a minha casa faz tanta obra como a igreja faz. Nem a minha casa cresceu tão rápido.
Eu demorei 30 anos, meu irmão, minha irmã, para conquistar certas coisas. Nós temos 9 anos de igreja. Olha quanta coisa nós... Quanto a gente demora para comprar um sofá novo, irmão? Estamos aí com 100 cadeiras, agora 110. Vocês estão entendendo? Quando que você tem esse progresso na sua casa? Então a igreja, ela prospera. Agora, a ovelha, ela prospera? Por que a igreja prospera? Porque o líder espiritual está ali buscando, está ali colocando, está ali se submetendo à dependência do Senhor. Isso quando o cara é correto. E quando não é, ele prospera pelo lado errado, né? E depois paga o preço. Mas vamos lá. O que eu quero que você entenda. Poxa, eu quero, Senhor, a prosperidade que o Senhor dá para teu reino, para tua obra, eu recebo na minha vida. Eu quero prosperar tanto quanto a minha igreja tem prosperado. Eu demorei quase 40 anos, 35 anos, para morar numa casa com janela e porta de blindex. Porque era tudo aquelas portas, né, de armação, tal, ou de madeira. A igreja é tudo no blindex. Por que isso? Porque a gente faz o que é certo, a gente está buscando, Deus está honrando, Deus vai abençoando, Deus levanta pessoas, as coisas começam a contribuir, há uma recompensa pela fidelidade. Deseje isso para a tua vida. Eu quero ter essa postura para que o Senhor também me faça prosperar na minha vida pessoal. Amém? Então, infelizmente, né, isso faz com que eles tomem decisões financeiras erradas e sofram dolorosas consequências. E aí, nessa prestação de contas que é amorosa, né, nessa prestação de contas que Deus vê todas as coisas, Ele está vendo. Ah, mas eu sou bonzinho. Ah, eu não sei porque eu estou passando por isso. Mentira. Você pode até não querer assumir, mas Deus sabe por que você está passando. Aí, ele ainda faz a gente, ele faz uma prestação de conta até amorosa, era para ele bater na gente e rebentar nós, mas ele ainda vai só dando liçãozinha. Uma vez, eu e a pastora, há muitos anos atrás, logo no início, assim, o Paulo Gabriel devia ter seus 3 anos de idade, está com 22, então você faz o seu cálculo aí, nós gastamos de loucura, na época, R$250 só de brinquedo para o Paulo Gabriel. Isso era como se fosse hoje, sei lá, R$600 só de brinquedo. Aí você fala, vocês tinham dinheiro? Não, nós estávamos na pindaíba, mas nós quisemos ostentar para o garoto. Fomos lá no Shop Sense, compramos R$600 de brinquedo, sem dinheiro. A gente comprou, entrou um dinheirinho, nós foi lá e meteu o pau. Na outra semana, nós estava comendo ovo. Aí eu e a pastora temos esse jeito, né? A gente falou, agora vamos lamber os brinquedos. Come um arroz, feijão e lambe o brinquedo. E a gente aprendeu com essa brincadeira. Vocês estão entendendo? Deus está vendo, a gente meteu o pau, a gente tinha tanta coisa para fazer importante para a estrutura da casa, da família, de uma opção de coisa. A gente comprou de brinquedo, irmão. E onde foi? Não existia Tides. Foi na Que pobre, rapaz. Tem esse negócio. Happy. Eu orei, fechou. Tô brincando. Fechou aqui do shopping, fechou. Agora é o Amigão. Não é Amigão, não. É outra loja lá. Esquece, mas foi. Entendeu? Happy. O cara tá na pindaíba. Vai comprar brinquedo pro filho na Happy, irmão. Na Happy. Um brinquedo desse tamanho era R$500. Vocês estão entendendo? Na Tides não, boneco desse tamanho é R$30. R$29,99. Mas eu fui lá na Rehap. Entendeu? Um cara desse merece uma prestação de conta amorosa. E Deus foi bom. Ainda tinha um arroz e feijão. Deus foi bom, foi amoroso. Outra vez, final do ano, parecia que eu era um promoter. Vamos fazer o Réveillon. Tem pobre ter Réveillon, meu irmão. É ceinha ali, na moral, na humildade. Com fartura, mas na humildade. Não, vamos fazer um Réveillon. Patrocinei, porque aí, tá ruim, tá brabo. Os amigos, familiares não têm dinheiro. Venha, não precisa trazer nada. Enchi a casa de família. Encheu. Gente dormindo, até no banheiro tinha gente dormindo.
comprei cada peça de carne, só de fruta, meu irmão, foi quase R$ 1.000 na época. Só de fruta. No próprio dia, depois tu corta na gravação, a cunhada já estava reclamando da sobremesa. E quem tinha feito a sobremesa foi a pastora. Ela não trouxe nada, ainda reclamou da sobremesa e da pessoa errada, que era a dona da casa. E ali, meu irmão já brigando com a minha cunhada, e as crianças se pegando, e aquele clima natalino. Não trouxeram uma farofa, irmão, mas comeram. Eu tenho foto do povo comendo, se lambendo. Quando chegou no final, aí uns ficaram para dormir, sem falar nada. Não, ficaram, dormiram e tal. No outro dia, teve um familiar meu, bem próximo, sangue do sangue, que ficou 3 dias sem falar nada. Já tinha começado o ano e ele estava lá. E todo mundo que foi embora, que é uma outra mania de pobre, não faça isso. Leva para casa. Botei todo mundo para levar. Ninguém trouxe nada. Deixa eu abrir meu coração aqui. Ninguém trouxe nada. E eu botei para levar. Eu botei para levar. E olha para mim. Mandei levar até carne. No final de semana, não tinha uma carne para comer. Aí eu ria de me acabar com a minha esposa e falava, vamos promover outro? E a gente foi aprendendo. Que durante a gente fazia essas loucuras e ficava o déficit o ano inteiro e trabalhava igual condenado para chegar no final do ano, fazer de novo. E a gente via de déficit em déficit. Déficit é falta. É já perda que você tem. E eu ganhava dinheiro e não conseguia repor nunca, porque toda vez tinha uma bica aberta e eles vinham com vontade, comia com vontade. Sumia o ano inteiro. Só aparecia igual aqueles passarinho que quando só aparece quando tem carniça. Eu estou brincando, estou falando aqui com ênfase, mas não tem nenhuma emoção. Estou em paz, até porque isso já faz mais de 30 anos, irmão, que eu não cometo essas loucuras. Dinheirinho que cai agora, irmão, é para nós. É para minha família. Meu carrinho bom mesmo. Sofazinho bonito, confortável. Ambiente agradável. Poder... Não, eu tenho uma piscina, vou chamar o povo para tomar banho na minha piscina. Eles vão tomar banho, vão comer, vão fazer de tudo. E depois, eu sei que se lasque para pagar para limpar a piscina. Quem está conectado tem que estar contigo. Não estou falando que você tem que tirar todo mundo da tua vida, pelo amor de Deus. Quem está entendendo a palavra carinhosa do pastor, diga amém. Não é para você cortar, não é isso. Se a pessoa está contigo, estamos juntos. Outra coisa, irmão, se a pessoa fala assim, o que tem para levar, eu vou levar também, pode vir todo dia para minha casa. Eu tenho visita, irmão, tem pessoas que falam assim, o que é para levar? A pessoa, tu pede para trazer uma coisa, a pessoa traz 2, 3. Esse aí pode vir na minha casa todo dia, irmão. Todo dia, leva e leva. É porque aí é fartura. A pessoa é farturenta, como dizia minha mãe. Agora tu vê um sanguessuga, irmão, que sai gordo de sangue. O sanguessuga é que ela gruda em vocês e não quer largar. Pastor, você está falando da sua família ou está falando de finanças? Finanças. Porque eu fiquei pobre com esse negócio. Quando eu entendi essa verdade, só entra na minha casa quem é próspero. Vai lá, vai levar, vai ter festinha? E não vem com miséria não, irmão. O irmão Seite não frequenta mais minha casa. Por que isso? Ele vai em um churrasco, ele quer levar o quê? A 100. Não entra. Tô brincando. Tô brincando. Aranha. Nem sei que carne é essa, tadinho. Nunca fez isso, não. A gente zoa. O irmão Seite, ele não é isso, não. O Seite não é miserável, não. O que acontece? Mas é legal. O cara, não, eu vou levar um negócio legal. Porque aí você une forças. Prospera. Por exemplo, você vai fazer uma ceia. Se cada pessoa... E não é que negócio de vir querer só a farofa, irmão. Só um negócio assim, só para constar, não. Não. Tá? Se você faz isso, não faça, não. Prontinha, com bacon. Aquela que a irmã faz com bacon. A irmã que faz com batata palha na farofa. Essa aí é próspera. Entendeu? Mas não é aquela batata craque, não. É Ruffles. É batata boa.
é chips, é essa daí. Croque, não. É xing-ling, não. Ou seja, eu estou aqui brincando, mas vê se não é assim. Casa cheia, todo mundo come e bebe. É igual festa. Você faz a festa, e se quiser festa, fala com o irmão Santiago aqui, ou com a irmã Karen, que eles vão fazer a festa bonita para encher a barriga de todo mundo lá, que eles vão ganhar dinheiro em cima disso. Tá certíssimo. Agora, que o povo sai falando. Meu irmão, eu já fui em festa, cada festa top, que tinha comida sofisticada, e o povo saiu falando. Eu não faço festa que o povo sai falando, não. Eu vou fazer festa para mim, para minha família, e se tiver alguém que é bênção e que realmente soma, aí eu chamo. Agora, vocês estão entendendo isso? Tem muita gente com problema financeiro, por quê? Porque não teve esse entendimento. E quando eu brinco, eu estou falando brincando, por que eu estou falando brincando? Porque eu estou falando de algo que é muito sério, e que são erros que as pessoas cometem e que pagam o preço depois o ano todo. E resumo da história é isso. Não é ignorância, não é miserabilidade, mas sabe o que é? É realidade da vida. Por quê? Você vive numa ilusão, você vive num sistema, você quer fazer o que o sistema faz, e aí o que acontece? No final você paga preço. Aí eu reclamava com Deus. Pastor, você está falando isso porque é uma dor sua? Não, eu já estou muito bem tratado disso, nem tem mais essa dor, não. Não, fique tranquilo, ninguém mais suga, não. Agora tem uma coisa, eu reclamava com Deus. Senhor, o teu servo te serve tanto na igreja. Eu estou com sapato furado, Senhor. Aí Deus fala assim, ué, meu filho, te abençoei com saúde, te abençoei com emprego, estou te abençoando com... Eu ganhava aumento de salário, parecia que nem ganhava nada, porque eu gastava, quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Aí Deus falou assim, você não está administrando bem, você não está sendo fiel com aquilo que eu estou fazendo com você. Aí pronto. Aí Deus foi, me botou para fazer esse curso, que na época era um curso muito maior do que eu estou. Isso aqui é 1%, as pessoas não estão querendo nem 1%. Eu fui lá para a Barra da Tijuca durante semanas para receber esse conhecimento, passando mal, que eu passo mal, que modéstia à parte, graças a Deus, eu não ando de ônibus há muitos anos. Então, quando eu pego o ônibus, eu passo mal. Quando eu ando de van, eu passo mal. Irmão. Aí eu passava mal, porque tinha que ir, não tinha jeito. E era um grupo, então eu não podia ir de carro. Tinha que ser todo mundo na van. Aí, às vezes, chovia, aí a van com o vidro fechado, cheio de crente dentro, aí eu passava mais mal ainda. Conclusão, chegava lá para receber esse conhecimento, que tinham outros assuntos, 2 livros desse tamanho. Aí eu estou aqui ensinando 1%, sem trabalho, tranquilo, sem você ter que ir para longe. E as pessoas não querem. Vocês estão entendendo? E aí está você querendo comprar a briga dos outros, querendo se envolver em questões financeiras dos outros, e aí você se lasca, não sabe por quê. Porque nem as pessoas estão buscando. Essas pessoas que um dia eu banquei, ajudei, dei, emprestei, fiz tudo que eu pude, foram todas as pessoas que me arrebentaram na vida. E aí eu chorava para Deus, e Deus falava assim, a culpa não é minha e nem é da pessoa, a pessoa está sendo ela, você não está sendo você. Quem entendeu, diga amém. E aí, para a gente fechar, vou fechar com isso, cadê? Travou aí, bota aí, por favor. Aí, Deus sabe tudo, Ele está vendo seus erros, seus excessos, então não adianta chorar, dá um play, isso. Ele é onisciente. Deus é onisciente. Quais são os 3 principais? Deus tem vários atributos, tá? Mas os 3 principais é onisciência, onipresença e onipotência. Poderoso, né? Onisciência, ciência de tudo, e onipresença, que está em todos os lugares. Vamos fazer um cálculo espiritual rapidinho? Deus é onisciente, todo crente sabe, mas ele não está vendo o que você está fazendo com o teu dinheiro, não, né? Nessas horas Deus não está vendo, não, né? Então ele vê, gente. Ele vê se você foi infiel com o dízimo, ele vê se você pode dar uma oferta e não dá, ele vê se você gasta tudo para você, mas para o reino de Deus você não gasta. Estou dando aqui um exemplo. Ele está vendo tudo isso. Então, quando dá ruim, ele já sabe o que está acontecendo. É por isso que muitas vezes ele não ajuda o próprio crente. Eu, como pastor, eu aplico isso. Se eu ver que a pessoa está lá, está querendo gastar, está fazendo, nem eu costumo usar esse perímetro, essa métrica, né? Eu, que sou o pastor da igreja, o pastor presidente, me limito de certas coisas,
e uso coisas para poder economizar, para ter uma estrutura, a pessoa está num nível bem mais abaixo no sentido financeiro e a pessoa está viajando 30 mil vezes, está pintando caneco. Aí eu vou ajudar essa pessoa quando ela tiver com problema financeiro? Não. Pastor é maldade. Não, é um princípio que Deus faz. Deus não ajuda quem literalmente não está se ajudando. Se fosse assim, é só você fazer o que você quer que Deus vai tirar de todos os problemas. Não vai. Você tem que ter o conhecimento te liberta dessas atitudes. Irmãos, é difícil, eu não vou nem falar isso para vocês não, que isso é uma consciência muito alta, aí não vai dar. Eu não vou nem ensinar isso aqui para vocês não... então vou fechar isso aqui, em nome de Jesus, vamos fechar. Não vou nem... Eu ia ensinar um negócio aqui para vocês, mas deixa quieto, porque é muito transcendental. Se eu falar para vocês vão ficar até me olhando diferente, então é melhor não falar, tá bom? Vocês já me conhecem, né? Coçou aqui, eu vou falar. Brincadeiras à parte, mas uma verdade para a tua vida. Eu cheguei num nível de que até se alguém me chamar para algum lugar, que é bom, eu fico muito grato quando alguém me chama, mas se aquilo vai me fazer gastar algo que vai comprometer as minhas finanças ou a minha família, eu já prefiro nem fazer aquilo. Quando foi que você aprendeu isso, pastor? Eu lembro que existiu aí uma fase, já uns 4 anos atrás, que virou uma moda, uma modinha, que era... Mas quando eu digo modinha, eu não estou criticando não, tá? Foi uma febre, e está tudo bem por isso. Todo mundo que fazia aniversário tinha que ser na churrascaria ou na pizzaria. Cada um paga o seu. É justo, tá tudo bem. Só que eu sou pastor. E tem muita gente na igreja. Aí teve uma vez que, em 2 meses, 300 pessoas fizeram aniversário e todo mundo fez na pizzaria. Eu, a pastora, Paulo Gabriel, Laurinha, que na época pagava meia, e meu filho postiço, que obviamente quando ia comigo, eu sendo pastor, vou pagar para o meu amigo, não vou deixar ele pagar. Ele queria até pagar, às vezes, e eu não deixava. Aí eu assumia, óbvio, está indo comigo, 5 cabeças. Resumo da história, em 2 meses, naqueles 2 meses desse fatídico ano, eu gastei R$2.000. Foi até mais, não foi? Foi uns 2.500. Porque foi mais, os irmãos. E para chegar lá, irmão, o povo reservava 20 lugares e chamava 100 pessoas. Aí tu tá lá comendo tua pizza lá, já pagou para comer lá, caro, né, tal, comendo lá. E eu pensando, meu Deus, foi só aqui hoje R$600. E comendo ali, eu falei, vou comer 500 aqui. Comendo. Daqui a pouco encosta aí, encosta, porque vai chegando gente e tu já não tá comendo bem. Eu pagava para não comer bem. E um falatório, uma gritaria, uma desgrama. Ainda tinha o presente. R$2.500 naqueles 2 meses. Oi? E a amizade continua. Hoje em dia, já estou falando para vocês, se der para eu ir, se eu estiver bem, porque não é só eu. Agora a Laurinha paga inteiro, então são 3. Tem gente querendo fazer no japonês, não me chame. Só se puder ir, só eu e a pastora, né? Estou brincando. Mas o que eu quero que você entenda, não é sempre que eu vou dizer não. Mas vai ter fases na minha vida que eu não vou poder ir financeiramente. Tem gente que não. Tem gente que vai e aí se enrola, passa no cartão e tal. Aí depois acaba a festa e tu fica com a tua festa. Amém ou não amém? Então, eu falei, vocês pediram. Eu não ia falar desse segredo. Então, dessa forma, gente, sobrou tanto dinheiro para fazer as coisas na minha casa, comprar coisa para Laura, investir no futuro do Paulo Gabriel, dar um mimo para a pastora. Imagina, irmãos, R$2.500 de vestido para a pastora. Aleluia, eu ia ter uma mulher maravilhosa, eu ia ter lua de mel durante 30 anos e tá tudo mais. Mas não, toma ali dinheiro, foi com dificuldade. Tive que pegar até cesta básica na igreja. Tô brincando. Irmão, vamos lá. Então vamos fechar aqui rapidinho, gente. Quem quer fechar, diga amém. Quem vai dizer que não depois de estar aqui, né? Vamos lá. Gente, ensino tem que ser dessa forma. Vocês entendem isso?
Eu tenho que brincar com vocês, senão vocês dormem. Amém? Então vamos lá. Não há nada que você possa fazer ou pensar que o Senhor não saiba sua vida, passado, presente, futuro. É um livro aberto diante de Deus. Deus não está vendo que eu estou fazendo isso. Deus está vendo. Deus está vendo que está metendo pau no teu dinheiro, não está dando dízimo, não está dando oferta, não está nem aí para nada. Só quer saber de você, para você o melhor, para Deus o mais ou menos e tal. Caim e Abel. A oferta que é aceita e a oferta que não é aceita. E está tudo bem. E cada um paga seu preço. Deus vai sempre honrar os que são fiéis e ainda vai ter um problema na sua vida. Você vai ver as pessoas sendo abençoadas, a pessoa prosperando, você vai ficar lá criticando a pessoa. Está pecando duas vezes. Pecando porque fez errado e pecando porque está criticando quem está prosperando. Ah lá, o pastor está prosperando. Mas eu estou fazendo aquilo que eu estou ensinando para vocês. Quem está entendendo, diga amém. Pense muito sobre isso. Tá? Não por um instante, mas bastante. Os benefícios de administrar. Pastor, o que eu ganho? O que eu ganho? O que eu ganho? Qual é o benefício disso tudo que o senhor está ensinando para a gente? Primeiro, sair das dívidas. Eu lembro que eu coloquei para Deus assim, Senhor, eu não quero isso, eu não quero isso, não quero isso, por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu parei de gastar com certas coisas, começou a sobrar de outro lado e eu consegui devagarzinho ir pagando aquilo que eu precisava. Economia sábia. Gastaremos de forma mais sábia, economizaremos para alvos futuros. É o que hoje eu aplico na minha vida. Compra inteligente, gastar com sabedoria. Tudo isso eu não sabia. Eu gastava. Você fazer uma festa em casa e bancar tudo, desculpa, não é inteligente. Você dá para as pessoas levarem para casa, não é errado você fazer um pratinho para a pessoa levar ali e tal, mas a pessoa não deu foi nada, a pessoa veio só para comer, então ainda vai deixar a pessoa levar muita coisa. Parece bonito, parabéns, mas vai faltar para você depois. Emocional, escassez, né? A pessoa que foi muito escassa, ela quer dar, quer abençoar, e depois vai ficar na escassez. Como é que eu explico isso? Você já viu lá o patrão, ele é muito rico, o dono lá da empresa, ele é muito rico. A empregada doméstica, né? Aquela pessoa que trabalha na casa de alguém, ela vai trabalhar na casa de alguém que tem muito dinheiro e ela está morando numa comunidade. Mas só que parece injusto, mas não. Aquela pessoa que está lá naquele lugar, ela fez muita coisa para estar ali, se abdicou de muita coisa para estar ali. E às vezes a pessoa que trabalha está fazendo festa toda semana. Eu conheço pessoas que a empregada viaja mais do que os patrões. A empregada gasta mais que os patrões. No sentido de não tem freio, gasta. Então você vê que é mentalidade. É a mentalidade. A pessoa tem porque ela fez alguma coisa para ter aquilo ali. Quando é correto, tá? Quando não é coisa de roubo. Generosidade aumentada. Daremos ainda mais para a obra de Deus. Quando você faz isso, você tem condições de ajudar e abençoar a obra de Deus. E quanto mais você abençoa a obra de Deus, mais Deus vai te dar. Quanto mais você vive para as coisas de Deus, Deus vai te abençoar. O que hoje eu vivo, eu estou ensinando para vocês. Quanto mais eu faço pela obra de Deus, quanto mais eu me dedico para a obra de Deus, quanto mais eu dou para a obra de Deus, quanto mais eu não meço esforços para abençoar o reino de Deus, mais Deus abençoa os meus filhos, a minha família, a minha esposa, a minha vida. O que hoje eu vivo, Deus fez algo tão tremendo que todo aniversário, eu durante o ano não compro roupa. Porque com o presentinho do aniversário, eu compro roupa o ano todo, irmão. Eita, aleluia! Deus honra, irmão. Você está entendendo? Vocês estão entendendo o mistério? Antigamente, meu irmão, para comprar roupa era uma dificuldade. A pastora foi ter vestido de grávida com 9 meses. Vocês estão entendendo? Todo ano a gente tem a oportunidade de renovar a roupinha. Roupinha modesta, vai lá, compra bonitinho. Por quê? Nós chegamos no nível de lá de trás, de não ter roupa. A pastora tinha 2 peças de roupa. 2. Não estou mentindo, não. Eram 2, que intercalavam entre uma e outra. Ao ponto de ela não ir nem para a igreja, porque para não marcar muito. Hoje, ela tem muitos vestidos. Vocês viram aqui, eu estou falando para você para ensinar a vocês. 8 bolsas de presente. Muito do dinheiro que foi arrecadado, ela comprou, eu comprei, sabendo já o que ela gosta, fui lá e comprei exatamente tal, para suprir a necessidade dela. Eu não gastei, não meti pau, não fomos fazer gracinha lá fora, não. Fomos investir no bem-estar dela, no que ela gosta, do que a mulher gosta. Agora eu vou pegar, vamos viajar para ela voltar e não ter um vestido decente? É compra inteligente. É maquiagem, é perfume, é o que a pessoa usa, né? Adianta. Vocês estão entendendo isso ou é muito alto para vocês? Tá bem?
E a gente chocado assim, fala, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. Reconhecimento da responsabilidade. Ei, reconheçam que vocês são responsáveis pelo dinheiro de vocês, pela vida de vocês, pelo que vocês fazem. Reconhecer a nossa posição como mordomos de Deus é o primeiro passo para uma administração fiel. Se você não reconhecer que você que administra teu dinheiro, não adianta você botar a culpa em mim, como pastor, em Deus, botar a culpa no governo. Ei, nunca vocês me veem reclamando do governo. Ah, então você tem dinheiro, pastor? Não, eu também preciso de dinheiro. Tem época, tem mês, irmão, que a gente aperta, né, Josias? Aperta o cinto. Só que tem um detalhe, eu nunca vou reclamar do governo, porque é sobre mim. Parei meu canal, tem que voltar, irmão, para poder fazer minha propaganda lá no canal para o povo. Outra coisa, vamos ter que renunciar à segunda versão do Transformação Total. Já terminamos, graças a Deus, agora está tudo gravado. Vamos anunciar esse negócio para ganhar mais dinheiro. Mas não, nós não estamos anunciando, nós não estamos fazendo, então não vai vir o dinheiro. Parei de anunciar, parei de fazer. Vocês estão entendendo isso? Então eu entendo que a responsabilidade não é do Lula de botar comida na minha casa, é minha. E eu vou usar os talentos que Deus colocou na minha mão. Qual é o seu talento? Vamos transformar esse negócio de dinheiro em dinheiro. Vocês estão entendendo? Amém? E aí, estudar, aplicar os princípios bíblicos da administração financeira em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas, bota esse princípio, Deus vai te honrar. E aí, por quê? Entendemos, isso já é o relatório final. Resumo, lembrar que somos responsáveis perante Deus pela maneira como administramos seus recursos, porque vai ter uma prestação de conta. E hoje eu me preocupo com isso, desfrutar dos benefícios espirituais e materiais de um mordomo fiel. Quando você for fiel nas pequenas coisas, você vai desfrutar. Hoje, graças a Deus, eu tenho desfrutado. Por quê? Porque eu procuro fazer pelo menos o que é certo dentro daquilo que é possível que eu faça. Semana que vem, em nome de Jesus, nós vamos dar continuidade e aprender os princípios da fidelidade. Vamos ficar de pé, porque pode ir encerrando aí, a todos que estão assistindo, né, que vão assistir, Deus abençoe, tá?